Essa é a primeira temporada da aula 22. Nessa aula de hoje nós vamos implementar a tela de cadastrar cliente quando o usuário aperta o botão consultar. Então nós vamos desabilitar os campos da tela, vamos preencher esses campos e vamos ocultar o botão salvar. Então o usuário vai abrir a tela, somente leitura. Também nessa aula eu vou mostrar como implementar o botão fechar da tela de cadastrar cliente. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012, projeto temporada 1. Fechar tudo para mostrar desde o começo. Vou na View Solution Explorer para visualizar minha solução. Então na aula passada nós fizemos o botão alterar, implementamos ele. Eu vou executar para mostrar onde nós paramos na aula passada. Cadastro, cliente, pesquiso. Escolho um, por exemplo, browser teste. E o alterar, quando a gente abre essa tela, nós implementamos para ele carregar os campos. Então o alterar está pronto, então, nesse caso eu já viria, alteraria e dar o salvar. O salvar nós ainda não fizemos. E hoje eu vou mostrar o consultar. Então quando a gente abrir o consultar, ele tem que fazer a mesma ação do alterar, tem que carregar todos os campos, só que ele tem que desabilitar os campos, não deixar mexer nos campos, ocultar o botão salvar, mudar o botão cancelar para fechar, e aí a pessoa só visualiza e fecha a tela. Então é isso que nós vamos fazer nessa aula. Então nós estamos aqui no formulário cliente cadastrar. Vou abrir meu formulário cliente cadastrar, clicar duas vezes nele. Ele vem para o design, eu vou em View Code ou F7, eu altero para o código. Vou aumentar o zoom. Lembrando que o zoom fica aqui na parte de baixo, quem quiser aumentar. Então vamos lá. Então vamos lembrar, então, só para recordar, na aula passada nós vimos aqui no construtor, lembra que o construtor é o método que a gente colocou alguns parâmetros. Colocamos se vai ser a ação de inserir, alterar ou consultar. E na aula passada a gente colocou esse cliente aqui. Então lembrando que quando a pessoa for construir essa tela, chamar esse construtor, ela vai passar qual que é a ação que ela quer. Por exemplo, na aula passada a gente fez alterar. E ela pega o cliente que está lá no grid e passa para cá. Então continuando a aula passada, hoje, então na aula passada aqui, ó, se vocês olharem, nós pegamos aquele cliente lá e utilizamos ele aqui, ó. Então carregamos a tela com as informações do cliente que foi passado. Então na aula de hoje nós vamos pegar esse mesmo cliente e em vez de não alterar, nós vamos lá embaixo no consultar. Então nós vamos vir aqui no método consultar e vamos implementar ele aqui. Então pessoal, é a mesma ideia do alterar. Então o alterar, toda essa parte do alterar aqui, ó, eu posso aproveitar que ela vai ser igual. Tá? Eu poderia fazer uma inteligência na minha tela para aproveitar código, criar um método lá, carregar tela, colocar esse código dentro e chamar aqui e aqui. Mas como é a primeira temporada, é básica, não tem problema, tá? Duplicar um pouquinho de código. Não é o ideal é você jogar no método e chamar ele nos dois lugares, aí você tem uma vez só que dá manutenção. Mas como aqui eu estou demonstrando para iniciantes, fica um pouco menos complexo. Se eu abstrair muito, fica muito complexo. Então, ó, tá vendo aqui que ele passa a ação na tela. Qual que é a ação na tela? Então, aqui, ó, tá vendo que fica assim, então ou eu vou inserir, ou vou alterar, ou vou consultar. Então, nós vamos trabalhar aqui no consultar hoje. O que eu vou fazer? Vou pegar o cliente que ele me passou aqui e vou carregar os campos aqui. Então essa é a tela, aqui é o código. Então para mim, o que eu vou começar fazendo? Eu vou pegar o código do alterar. Então eu vou explicar ele de novo para vocês, mas eu vou colar ele aqui para não ficar escrevendo tudo de novo, eu só coloco ele aqui e explico. Tá vendo aqui o alterar? Ó, vou dar um enter. Ó. Então dentro, se for alterar, tá vendo? Quando eu coloco o mouse e o cursor antes, ele fica cinza. Então ele começa aqui e termina aqui, né? Abre chaves, fecha chaves. Então, se for alterar, ele vai fazer isso aqui, ó, esse código. Então, eu vou copiar esse código, menos o text aqui, que é o texto que está escrito alterar cliente. O resto eu vou copiar e vou colar e vou explicar um pouquinho cada um. Então, vou colar aqui embaixo. Ó. Colei. Primeiro campo, o código. Tá vendo o código do cliente? Então, lembrando, txt código, que é o nome daquele campo, ó, só para quem não lembra. Se eu vir aqui no código, botão direito, propriedades, ele tem aqui o txt código e a propriedade que coloca o texto, lembrando que é essa propriedade text, ó, aqui é onde fica o texto e aqui na name é onde fica o nome do campo. Então, lá, o nome do campo, textbox código, ponto, o texto dele, que é a propriedade text, vai ser igual ao cliente, ponto, código do cliente, ponto, toString. Pessoal, é super importante para que você consiga entender essa aula, que você assista a aula 21. Porque na 21 eu expliquei com calma. Então, eu não vou explicar tudo de novo essa parte,
para que senão a aula vai ficar muito cansativa. Mas então assistem a aula 21 antes de assistir essa aula 22, que como essa parte é igual a essa parte aqui de cima, então tá tudo explicado lá. Então lá, aqui eu peguei então o ID do cliente, transformei em texto e joguei dentro da caixa de texto. Depois eu peguei o nome do cliente, transformei em texto, aliás, aqui ele já é um texto, o nome, joguei aqui dentro. Depois eu peguei aqui a data de nascimento e joguei dentro do campo de data. Lembrando que o campo de data, ele é um campo especial, ó. Ele é um DateTime Picker, então ele trabalha com DateTime, com data. Então se eu passar o mouse aqui é um DateTime, se eu passar o mouse aqui é um DateTime, então eu não preciso converter. O sexo, lembra que eu falei assim, se o sexo for igual a true, que é 1, que é masculino, eu pego o radio button masculino, que é esse aqui, ó, e seto ele. Então, olha lá, radio button masculino.checked, check é a propriedade que fala que essa bolinha está preta lá, você está marcado. Tá? Então, ela que fala que essa bolinha preta vai ficar no masculino. Se não, quer dizer, se for falso, se o sexo for igual a false, quer dizer, se não for verdadeiro, vai ser falso. Aí ele seta o false. E aí, por último, o limite de compra. Vem aqui e fala assim que o cliente ponta o limite de compra e joga dentro da propriedade o limite de compra. Então aqui está montado igualzinho. Se a gente executar, eu vou executar só para vocês verem. Ó. Vou em cadastro, cliente, vou pesquisar. Tá vendo? Então esse cara que eu escolho aqui, o cliente, e cada linha dessa é um cliente. Né? Vocês lembram que eu expliquei lá na aula de grid? Então por trás dessa linha tem um cliente. Eu pego essa linha e passo para aquela segunda tela. E ela pega esse cliente que eu passei para lá e coloca nos campos que é o que eu acabei de mostrar. Então, ó, vou consultar agora. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, como nessa linha do grid estava o Flávio, a hora que eu passei o cliente para cá, eu peguei esse cliente, passei ele para essa tela. Antes de abrir a tela no construtor dela, ele vai lá e coloca o ID aqui, ó. Ele pega esse 4 e coloca aqui. Ele pega esse Flávio e coloca aqui. Ele pega essa data e coloca aqui. O sexo, ó, tá vendo que tá desmarcado? Quer dizer, quando tá marcado é masculino, então ele estaria aparecendo aqui. Como não tá marcado, ele joga no feminino. Aqui, então ele joga pro de cá. E o limite de compra, ele joga aqui no último campo. Então o que a gente tem que fazer agora? Tem que pegar essa tela de cadastro e desabilitar os campos. Tá vendo que esse primeiro está desabilitado, está cinzinho, ó? Eu não consigo mexer, ó. Olha lá, eu até consigo selecionar, mas se eu apertar o Del, se eu apertar o Backspace, eu não faço nada. Então aqui eu deixo ele mexer, ó. Então eu não posso deixar ele mexer, eu tenho que pegar e desabilitar esses campos quando é consulta. Então vamos fazer isso agora. Então estou dentro do consultar, coloquei a implementação aqui para... Então, ó, vou até colocar um comentário aqui para ficar mais legal, ó. Carregar campos da tela. E agora, depois que eu terminar esse último, eu vou colocar aqui, ó, desabilitar os campos da tela. Então vamos desabilitar. Pessoal, ó, aqui eu estou no F7, tá vendo? F7 ou Shift F7. Ó. Shift F7 vem para cá, F7 vem para cá. Se você esquecer, é só vir aqui no View, ó, as duas primeiras opções. Ó lá, F7 vai para o código, Shift F7 volta para a tela. Qual que é o primeiro campo? O campo código, ele já está desabilitado, não preciso fazer nada com ele. Qual que é o segundo campo? O campo nome. Pessoal, essas caixas de texto, se eu der um botão direito nela, propriedades, qual que é o campo que desabilita ela? Eu posso usar dois campos. Ó. Eu tenho esse campo aqui, ó, que é o enable. O que é enable? A tradução de enable em inglês, habilitar, habilitada. Então, true é verdadeiro. Então, ó, a pergunta, esse campo está habilitado? True é verdadeiro, false é false. Tá? Então, aqui eu desabilito. Então, aqui não aparece ainda, mas quando ele executar, ele vai ficar desabilitado, não vai deixar mexer nesse campo. O problema dessa propriedade é que quando você desabilita o campo, se você precisar copiar o texto que está aqui dentro, você não consegue relar a mão nesse campo. Tá? Então, no caso do text box, eu acho mais legal, em vez de trabalhar com essa propriedade, eu vou voltar lá no true, ó, deixar como ela estava, trabalhar com essa outra propriedade aqui, ó, read only. O que é read? Leitura. O que é only? Somente. Somente leitura? Falso, quer dizer que é falso, quer dizer, não está somente leitura. Se eu colocar verdadeiro, ó, true. Olha lá como é que ele fica, vocês viram? Fica cinza, ó. Tá vendo? Ele muda de branco para cinza. Então, eu vou voltar, ó. Falsa lá. Então agora ele não está somente leitura. E outra coisa é esse cara aqui, ó, o tab stop, tá vendo? Tab stop se o tab é para parar nesse campo.
Então eu quero que o tab, quando eu vier dando tab, eu quero que pare nesse campo. Quando for consulta, não precisa parar em nenhum dos campos. Pode vir direto para o botão fechar aqui embaixo, cancelar. Tá? Então eu vou colocar false. Tá? Então essas duas propriedades, ó, somente leitura e tab stop. Então só que eu não vou fazer isso aqui na tela. Eu vou fazer isso via código, somente quando for consulta. Se for alterar ou inserir, deixo como está. Se for consulta, eu vou ter que mexer nesse campo. Então vamos voltar para lá. Então olha lá, ó. Se for consulta, quer dizer que ó, entrou aqui na parte de consulta. Carreguei os campos, acabei de carregar, vou desabilitar. Text box. Código já está desabilitado, então o segundo é o nome. Nome, ponto, read only, somente leitura, é igual a verdadeiro, a true. Ó. Então tá vendo, ó, o campo text box nome é somente leitura igual a sim, tá vendo? Se você tentar entender em português, você consegue entender, interpretar. Então eu quero que o text box nome somente leitura seja igual a verdadeiro, então ele vai ficar desabilitado. Vamos falar agora a outra propriedade dele, text box nome, ponto, tab stop, eu não quero que o tab pare nele, é igual a false. Ó, tab é tabulação, quando você aperta o tab, sabe quando você vai apertando o tab na tela e ele vai mudando de campo? Então, você está falando assim, ó, esse campo aqui, quando for somente leitura, quando eu apertar o tab, não é para cair dentro dele, ó, tab stop, stop é parar. É para o tab parar nesse campo aqui, ó, aí você fala false, quer dizer, quando você for apertando o tab não para nele, o tab pula esse campo e vai para o próximo. Legal? Vamos para o próximo, ó. O próximo campo é o DateTime Picker. Então, se eu der um botão direito propriedades nele, esse campo aqui, ele não tem o read only, tá vendo? Então ele não tem a propriedade read only, ela não está aqui. Então, como ele não tem a read only, eu posso trabalhar com o enable direto. Então nesse caso aqui eu vou trabalhar com o enable, vou colocar false, vou desabilitar esse campo. Então qual que é o nome dele? Ó? Date, data de nascimento. Então, vamos lá, date, data de nascimento, ponto, enabled. Enabled, a tradução é habilitado. É igual a false. Então lá, o campo data de nascimento, ponto, está habilitado, recebe false, quer dizer, não, ele não está habilitado. Então desabilitei o campo data de nascimento. Vamos para o próximo, sexo. Aqui, como eu tenho dois campos, eu tenho que vir desabilitar os dois campos. Então se a gente der um botão direito propriedades nele, ó, se você olhar esse aqui também não tem o read only, tá vendo? Então como ele não tem o read only, é só bater o olho aqui, não tem, ele estaria aqui o read only, ele estava em ordem alfabética, né? Como não tem, vamos procurar o enable todos os campos têm. Os controles têm, lá, enable, ele está true, então eu vou pegar e vou setar esse campo dele. O radio, sexo masculino, ponto enable, igual a false. E o outro, radio, sexo feminino, ponto enabled, enabled habilitado, igual a false. Desabilitei então esses dois campos. E por último, outro text box, ó, que é o text box limite de compra. Esse tem o read only, então text box limite de compra ponto read only é igual a verdadeiro, somente leitura, então o campo text box limite vai ser somente leitura igual a sim. Ó, o campo sexo está habilitado igual a não está habilitado. O campo sexo masculino está habilitado? Não, é falso, é não. O campo de atendimento está habilitado? Não, tá vendo? Então, e por último aqui, ó, text box limite compra ponto tab stop é igual a false. Não quero que o tab para nele também. Pessoal, já fiz todos os campos, esses aqui. Agora eu gosto de fazer uma jogadinha aqui no salvar e no cancelar. Eu vou deixar o salvar invisível, eu vou ocultar ele, vou tirar ele da tela e vou mudar o texto do cancelar para fechar. Porque se eu abrir para consulta, eu não quero cancelar uma consulta, eu quero fechar ela. Então esse botão salvar eu vou deixar ele invisível e o cancelar eu vou mudar o texto dele. Então vamos lá, primeiro botão salvar. Se eu der um botão direito propriedades, qual que é a propriedade que eu deixo ele invisível? Como é que é visível em inglês? Ó? Visível, olha lá, visible, true, tá vendo? Verdadeiro. Então, esse campo está visível, está verdadeiro. Vou lá via código e vou falar assim, ó, o campo botão salvar ponto visível, a propriedade visível dele vai ser igual a false, vou mudar ele. Então, vou voltar lá no F7. Então, aqui, ó, o botão salvar ponto visível é igual a false. Vamos pensar em português. O campo salvar está visível?
igual false, não. Então o campo salvar não está visível nesse ponto. E vamos para o último, que é o cancelar. O cancelar vai continuar visível, só que eu vou mexer no nome dele. Vocês lembram onde que eu coloco o nome nele? É aqui nessa propriedade text, lembra? Então se eu vim aqui na propriedade text dele mudar aqui, eu mudo o texto que está escrito aqui no meio do botão. Então eu vou lá F7, então eu vou falar que o button cancelar ponto, o texto dele vai ser igual a fechar, ponto e vírgula. Então nessa linha eu já vou ter ido lá e vou ter mudado a hora que estiver executando para fechar aqui. E se eu quiser deixar mais legal ainda, o que eu faço? Só para garantir, eu venho aqui e jogo foco. Quando a tela abrir, eu já jogo foco aqui em cima, ó, do botão cancelar, porque aí se a pessoa der o Enter, já fecha a tela. Tá? Então, para finalizar, eu falo assim, ó, que o botão cancelar ponto focus. Focus é um método, tá? Então eu tenho que abrir e fechar parênteses, ó, se vocês virem, ponto focus, ó. Tá vendo que ele tem o desenho roxinho aqui? Quer dizer que ele é um método lá. Ele devolve o verdadeiro ou falso. Olha lá, ele seta o foco no controle. Então eu falo assim, ó, o botão cancelar, ponto, eu quero que o foco fique nele, focus. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então ele vai jogar o foco no botão cancelar. E aí tá pronto, pessoal. Então olha lá. Então desabilitar os campos. Desabilitei o nome, desabilitei a data, desabilitei o sexo masculino e feminino, desabilitei o limite, ocultei o botão salvar, mudei o texto do fechar e joguei o foco no botão cancelar, que a gente vai ter mudado o nome dele para fechar. Vamos executar para ver. Cadastro, cliente. Vou pesquisar um cliente aqui. Vou pegar a Flávia 1 agora. Se eu apertar o consultar, olha lá que interessante. Ó, notem que o botão fechar já veio com azulzinho. Olha lá, ó, código desabilitado, olha lá, o nome desabilitou, tá vendo? Data de nascimento desabilitou, o sexo desabilitou, limite de compra desabilitou, tá tudo desabilitado, não consigo mexer em nada. E o botão fechar, cancelar, mudou o nome para fechar, tá vendo? E já jogou o foco aqui, ó. Se eu der o Enter, ele vai fechar, que a gente não implementou esse botão fechar. Vamos implementar ele também hoje, para já deixar ele funcionando. Então, olha lá, o consultar está pronto. Então, só para finalizar essa aula, vamos implementar esse botão fechar também, para deixar ele funcionando. A gente testa de novo. Então, ficou pronto aqui. Então, olha lá, se entrar na parte de consultar, ele vai, muda o título da tela para consultar cliente, carrega os campos com que veio do cliente e desabilita os campos da tela para não deixar mexer. Então, vamos implementar o botão fechar, que no caso aqui é o cancelar. Vamos clicar duas vezes sobre ele, lembrando que ele vai, quando eu clico duas vezes sobre ele, ele vem aqui no evento clique, ó, que é o evento principal. Então, quando eu clicar duas vezes sobre ele, já vai vir aqui no evento. Lembrando que o evento é o rainha aqui, faz tempo que eu não mostro aqui. Então, ó, vou clicar duas vezes, ó. Olha lá, botão cancelar clique. Ele já colocou aqui o lugar onde vai ficar o código do botão cancelar clique. Então, eu vou falar aqui, ó, como é que eu fecho a tela? Close. Tá vendo? Vamos pôr o close aqui por enquanto, depois eu mostro o diálogo result, que a gente talvez vai usar nas outras aulas. Então lá, close, só isso, fechar. Então ele vai fechar essa janela. Se você ficar na dúvida, você pode pôr this.close. Lembra que eu expliquei o this? Quando eu falo que é this, quer dizer que é esta janela. Então, esta janela.close. Então, tanto faz. Se eu não pôr o this, ela assume automático. Então, só close. Então, lá, vim aqui, cliquei duas vezes no botão cancelar, coloquei close, ponto e vírgula. Close é um método, tá vendo? Ó, se eu escrever close, ó, vocês vão ver que o close ele fica na cor rosa também, tá vendo? Então ele é um método que fecha o formulário, ó, close the forms. Então coloco close, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou executar de novo. Cadastro, cliente, ponho o percentual, vou pesquisar, agora eu vou escolher o Drauzio 5 aqui, vou dar um consultar. Olha lá, ele já veio todo desabilitado e veio aqui. Então se eu der o Enter, ele vai fechar agora lá. Como o foco já está aqui em cima, a gente jogou o foco aqui, ó. Se eu der o Enter, ele já fecha, tá vendo? Se eu apertar o fechar, ele também fecha. E aqui se eu der o Tab, ó, não tem nenhum, a gente não desligou os tabs de todos os controles. Ó, se eu der o Tab, ele não vai para campo nenhum, ó, ele só fica aqui no botão fechar, tá vendo? Porque ele não tem mais para onde ir. Ó, se eu apertar o inserir e for dando Tab, ó, ele vai percorrendo, ó. Vem aqui, aqui, ele volta para cá, ó. Vem aqui, aqui, olha lá.
Ele fica percorrendo ó, o tab, ó, isso é tabulação, isso é o tab stop, quer dizer, esses caras estão com tab stop verdadeiro, para parar neles. Aí quando eu venho aqui no consultar, eu tirei os tab stops deles, então eles não tem mais tab nenhum aqui nessa tela, então se eu der o tab ele só vai ficar aqui no botão fechar. Dou fechar e aí ficou pronto. Legal, pessoal? Então nessa aula eu vou finalizar para não ficar muito extensa. Na aula que vem a gente vai começar a implementar já o botão salvar, que é o botão que falta para levar esses dados da tela para o banco de dados.